E aí, preparados? Como prometido, nesse vídeo falaremos um pouquinho sobre comunicação. Então, a intenção aqui realmente é trazer um pouquinho para vocês dos riscos, das armadilhas e como se destacar na sua comunicação para ter mais chances e oportunidades, tanto de entrar no departamento pessoal, como de alavancar sua carreira. Vamos lá? Quando a gente fala de comunicação, o que é essa comunicação? Eu chamo de uma arte, tá? Então, comunicação é uma arte de transmitir uma mensagem. Não importa como. A gente vai ver aqui alguns tipos de comunicação, mas a partir do momento que você quer transmitir uma mensagem a alguém, você tem que trabalhar essa mensagem para que ela chegue aos ouvidos do seu interlocutor da melhor maneira possível. Você tem que se vender naquele momento de comunicação, seja para uma entrevista, seja para convencer alguém a executar alguma determinada tarefa, seja para inspirar a sua equipe, seja para tratar com os clientes da sua empresa, seja para falar entre os departamentos, para tudo isso a comunicação ela é imprescindível. Então não se esqueça, comunicação é a arte de transmitir uma mensagem a alguém, tá bom? E aí a gente tem alguns tipos de comunicação. Vamos falar aqui da comunicação verbal. Então, comunicação verbal é essa que estamos tendo aqui, ó, onde eu falo algo, eu transmito uma mensagem através da fala. E na comunicação verbal, você vai utilizá-la todo santo dia da sua vida. Então, você utiliza a comunicação verbal em casa, você utiliza a comunicação verbal no seu trabalho, você utiliza a comunicação verbal na sua escola, na sua faculdade, com os seus filhos. A comunicação verbal, ela é existente e presente em nossas vidas. E aí aqui a gente tem que tomar muitos cuidados com a comunicação verbal. Eu tenho que tomar cuidado com a entonação da minha voz. Eu não posso parecer agressiva no modo de comunicação verbal. Eu tenho que tomar cuidado com os erros de português. Imagina eu falar com vocês aqui, trazer uma série de erros aqui, ou um excesso de gírias no momento dessa comunicação. Eu tenho que tomar cuidado com os vícios de linguagem. Já ouviram falar ou já reparou a sua fala, se você não utiliza dos vícios de linguagem? Vícios de linguagem é aquilo que geralmente a gente repete constantemente nas frases. Muitas pessoas utilizam as frases falando tipo, tipo, tipo. Então, tipo assim, gente, a comunicação é tipo uma linguagem, uma transmissão, tipo. Então, eu começo a repetir uma determinada palavra e isso se torna um vício de linguagem. Eu sempre inicio alguma frase com aquela palavra. Outro vício de linguagem é o né. Então, eu estou aqui passando para vocês um pouquinho da importância da comunicação, né? E nesse momento estamos falando da comunicação verbal, né? Porque a comunicação verbal ela é essencial no nosso dia a dia, né? Porque é ela que vai te trazer a segurança, né? Então, percebeu quantos nés eu falei nessa frase? Eu mesma tenho um toque. Então, quando eu começo a assistir uma aula, uma gravação, um vídeo, e a pessoa do outro lado tem esse vício de linguagem, eu paro de prestar atenção no que ela está falando e me atento naquela repetição. Então, eu chego naquele nível de contar quantos nés a pessoa fala. Então, imagina, eu não absorvi mais nada do que ela me trouxe. Eu fiquei ali perdendo meu tempo contando quantos nés ela falava. Então, de fato, eu preciso cuidar para que esses pequenos erros, que para a gente parece pequeno, não atrapalhem aquele processo de comunicação. O tom da minha voz, por que é importante? Porque se eu falar baixo demais, você vai ter dificuldade em me ouvir. Se eu falar alto demais, eu vou parecer agressiva com a pessoa que está do outro lado. Isso se torna irritante. Então, tem que ter um tom ideal para que a pessoa consiga te ouvir e tenha prazer em te ouvir. A comunicação verbal ela vai ser essencial no seu dia a dia. Além da comunicação verbal, a gente tem outra comunicação muito importante que é muito utilizada na escola, na faculdade, no trabalho, que é a comunicação escrita. Pois o tempo que a gente escrevia de fato, né? Aí eu falei o né, mas tudo bem, é um né só. Então, lá quando eu iniciei no departamento pessoal, vamos falar da sessão nostalgia, em 1996, a gente ainda se utilizava muito da escrita. E antes disso, mais ainda. Da escrita, da datilografia e assim por diante. Hoje em dia, a comunicação escrita, ela não necessariamente o ato de pegar uma caneta e escrever, mas sim esta telinha aqui que está na minha frente, que provavelmente está na sua frente nesse momento. A todo momento nós trocamos mensagens, escrevendo mensagens. Então, eu escrevo no WhatsApp, eu escrevo na rede social,
eu escrevo no e-mail, então quem trabalha, né, quem está já empregado, ele vai trocar muito e-mail com as pessoas, então a comunicação escrita, ela é extremamente importante e imprescindível no nosso dia a dia. E a gente tem que tomar alguns cuidados com a comunicação escrita. Então, novamente, o erro de português. No campo profissional, ele é praticamente imperdoável. Então, imagina você tá passando por algum teste, fazendo alguma fase do processo seletivo, tem que fazer uma carta, um e-mail, alguma coisa para alguém. E nessa carta você tem muita discordância, muitos erros de português. Com certeza ele vai ser um fator que venha a te eliminar daquele processo seletivo. Um outro problema que eu vejo que também se torna um vício com a gente é o gerundismo, né? Então, sabe aquelas ligações de telemarketing? Senhora, vou estar encaminhando para a área. Presta atenção nessa frase. Vou estar encaminhando. Isso é gerundismo. Então, eu posso falar encaminharei a área, vou encaminhar, mas vou estar encaminhando. Evitem esse tipo de utilização. O gerundismo ele se torna um vício bem deselegante, bem desnecessário no nosso dia a dia e que atrapalha a nossa comunicação escrita aí como um todo. Não posso utilizar gírias, e-mails, eu não posso utilizar muitas abreviaturas, então, né? KD, a gente põe KDVC. Então, quando eu estou mandando alguma mensagem para alguém no WhatsApp, cadê você? Né? PQ. Então, tudo no WhatsApp é abreviado. Tudo, TD. Imagina você mandar um e-mail para o seu cliente falando: oi, fulano, cadê VC? PQ. Então, assim, não dá, não cabe. E isso, principalmente na galera mais jovem, ela se torna um certo vício. Então, nós aqui que já estamos aí na estrada há algum tempo, a gente ainda consegue separar a comunicação formal da informal. Mas os jovens, ele vem atuando com isso desde muito cedo, trocando mensagens no WhatsApp muito cedo. E isso pode se tornar um problema na comunicação escrita daquele jovem no momento de um processo seletivo ou mesmo quando ele já estiver no campo profissional. Muito cuidado e muita atenção. Trabalhe bastante, pratique bastante, encaminhe e-mails para você mesmo, para outras pessoas, peça para que as pessoas leiam, que elas critiquem. A crítica construtiva nesse momento é muito importante, porque só através da prática você vai aprimorando esse tipo de comunicação. Leia bastante também, então leia matérias, leia revistas, leia livros. Através da leitura, você vai caprichando e praticando melhor e trazendo aí uma comunicação mais regrada, mais cuidadosa para o seu dia a dia. Então, falamos da comunicação verbal e a comunicação escrita. E nós temos a comunicação gestual. Olha que bonitinho, coraçãozinho. Então, a comunicação gestual, ela também está ligada no nosso dia a dia, é um complemento da nossa comunicação. Prestando atenção aqui, eu mesmo tenho esse problema, né? Tanto da gestual, eu uso muito as mãos, e na minha comunicação verbal, às vezes eu vejo que eu acelero demais, e isso você pode estar percebendo do outro lado. Eu sei que é um problema que eu preciso cuidar. Então, eu preciso respirar mais para falar mais pausadamente. Tudo isso a gente só consegue perceber a partir do momento que a gente se assiste, tá? Então, na comunicação gestual, uma dica que eu dou comecem a fazer alguns vídeos. Hoje em dia a internet está aí para isso, os aparelhos eletrônicos estão aí para isso. Comece a praticar, comece a gravar, observe a sua fala, observe o seu gesto. Então, eu ficar travada numa postura falando com vocês, congelada, não vai ser interessante, porque você vai se cansar e vai ver uma estátua desse lado. Eu ficar muito alvoroçada, mexendo as mãos, dançando, também vai atrapalhar a gravação. Então, tudo isso precisa ter um meio termo. E no momento da entrevista, quando você vai participar desse processo seletivo, conseguir falar com os olhos, com a boca, com as mãos, com o corpo, ele vai trazer toda a diferença para que você se destaque naquele momento e seja escolhido para que realmente venha fazer parte do quadro de funcionários daquela empresa. Então, cuide bastante. E para finalizar esse tema de comunicação, o que pode atrapalhar a sua comunicação hoje em dia? Eu já falei lá no começo, mas vamos repetir aqui. Então, os erros de português, tanto na comunicação verbal quanto na escrita. Problemas de dicção. Então, grava a sua fala, dá uma olhadinha, vê se a gente não utiliza muito nós, vai, a mulher. São vícios que a gente acaba trazendo e atrapalham na nossa dicção. Ou mesmo aquela troca do R pelo L. Então, esclela,
Observe se você não faz isso, passa com fonoaudióloga, começa a tratar essa fala para que você realmente vá melhorando ao longo do tempo, porque ela pode te atrapalhar sim, principalmente se você for ocupar um cargo que você tenha que se comunicar muito com os clientes, com as pessoas, com a diretoria, então tudo isso é levado em conta. O excesso de gírias, o excesso de formalidade. Então, hoje em dia também não cabe mais aquele excesso de formalidade, a menos que você esteja num júri, se você for advogado, etc. Mas num cargo padrão, Departamento Pessoal e Recursos Humanos, eu não preciso usar Vossa Senhoria e nada disso, não cabe naquele nível. A agressividade, como eu falei, se eu subir demais minha voz, se eu for autoritária demais naquela minha fala, ela pode atrapalhar a comunicação. O meu tom de voz, o excesso ou a falta de gestos, então o corpo fala, ele vai poder te mostrar muito introvertido ou extrovertido ao extremo, e pode atrapalhar, porque vai ser confundido com alguém estabanado, então não faça isso. Cuidar muito da insegurança vai ser o nosso próximo tema. Então, você tem que ser seguro de si, você tem que estar confiante naquele momento e depois também, quando você já faz parte daquela empresa. E cuidado com o desleixo, né, gente? Então, tudo isso aqui, ela pode se tornar um desleixo. No momento da entrevista, a minha aparência, a minha vestimenta. Entra aqui até num quesito, né? Eu mesmo tenho diversas tatuagens. Vai ter um vídeo só sobre isso. Atrapalha, não atrapalha, preconceito, não é preconceito. Então, tudo tem uma fase, tudo tem um momento. Você tem que ter uma carreira mais sólida para que você consiga se mostrar 100% como você é. Mas isso fica para um próximo vídeo. Continua acompanhando nossos stories, curte aqui, salva, compartilha com os amigos. Quanto mais pessoas acessarem esses vídeos, mais pessoas vão poder tirar suas dúvidas e poder melhorar aí o seu dia a dia. E o próximo vídeo será como adquirir mais confiança. Então se prepare e acompanhe nossos posts para não perder esse vídeo. Beijo, até já!